Bom dia, meus amados, que você venha tomar posse aí da bênção de Deus para a sua vida, para a sua família. Eu declaro aí que você seja bem-sucedido em todos os seus caminhos, que o favor de Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, onde quer que você caminhar. Amém? Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, você vai ter acesso a mais de 120 mensagens. Compartilhe essa mensagem com alguém e aperte o joinha aí para o YouTube mandar essas mensagens para outras pessoas. Amém? Amados, vamos compartilhar hoje, vamos meditar num texto da palavra de Deus, vamos compartilhar junto essa mensagem, está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Vamos estar falando hoje como crescer na fé, como aumentar a nossa fé em Deus. Amém? Vamos estar meditando, vamos ver, como Deus trabalhou, com Abraão para que Abraão crescesse na fé, crescesse no conhecimento de Deus. Amém? Como a Bíblia chama Abraão de pai da fé, nós vamos estar meditando hoje no texto Romanos 12, 3, que está dizendo que a medida de fé que Deus deu a cada um, que Deus repartiu a cada um. Então, por aqui nós podemos aprender que a cada um é dado uma medida de fé. A mim e a você é estipulado por Deus uma medida de fé. Cabe eu e você fazer que essa fé aumente e que essa fé cresça. Amém? Que a nossa fé se fortaleça em Deus, que nós vamos ter uma fé que move montanhas, como diz a palavra de Deus. Amém? Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé em Deus e nós devemos fazer a nossa fé aumentar, ela crescer diante da presença de Deus. Amém? E vamos meditar aqui como Deus trabalhou com Abraão para que a fé dele crescesse. Em Gênesis, no capítulo 12, ali no versículo 1, Deus ele chama Abraão e faz a seguinte promessa a Abraão. O Senhor diz: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa de Deus maravilhosa que Deus fez a Abraão. E nós pertencemos, amado, a essa promessa. Mas hoje nós vamos meditar sobre a fé de Abraão. Como Deus trabalhou para que Abraão crescesse na fé, para que Abraão firmasse na fé e confiasse em Deus e permanecesse firme na palavra de Deus. Deus ele faz uma promessa a Abraão aqui, e no capítulo 13 de Gênesis, no capítulo 14, Deus vai conversar com Abraão aqui, Deus vai fortalecer a fé de Abraão. E disse o Senhor a Abraão, Gênesis 13, 14, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vê, te-ei de dar a ti a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. Amém? Aqui Deus coloca, Abraão, e Abraão está em cima do monte aqui, ele olha, ele vê essa terra maravilhosa, ele olha para a banda do norte, para a banda do sul, que Deus manda ele olhar, até ele perder de vista, e Deus está dizendo para Abraão que vai dar essa terra, e Deus manda que ele conte o pó da terra. Aqui Deus está o quê? Deus está fazendo que Abraão exercite a tua fé.
Abraão, ao olhar para o pó da terra, era impossível contar o pó da terra. Então, aqui, Abraão começa a ver como era grande a promessa de Deus na vida dele. E Deus começa a fortalecer a fé de Abraão, para que Abraão comece a crescer na fé, a se fortalecer no Senhor e acreditar nas promessas do Senhor, para que Abraão pudesse compreender o tamanho da promessa de Deus na vida dele. Deus pede para que ele contasse o pó da terra e olhasse, e até onde ele perdesse de vista, Deus daria aquela terra para ele. Aqui Deus começa a mostrar o tamanho do mover que Deus ia fazer na vida de Abraão. Se você for um pouco à frente em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 5, está dizendo: então o levou para fora e disse: olhe para os céus e contra as estrelas, se podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu no Senhor e foi-lhe imputado como justiça. Ali Deus manda Abraão contar as estrelas. E a hora que Abraão começa a contar as estrelas, ele vê que não tem como contar as estrelas. E ali ele acredita em Deus, porque diante aquelas inúmeras estrelas, Abraão começa a imaginar, na mente de Abraão começa a se formar o tamanho da descendência que ia ser feito. Ao ele não conseguir contar aquelas estrelas, ele começa a ver o tamanho da promessa que Deus tinha para a vida dele, que Deus tinha para ele. E dessa maneira, meus amados, é a maneira que Deus vai trabalhando para que a fé de Abraão aumente, para que a fé de Abraão cresça. E para finalizar, Deus vai preparando Abraão para o propósito, vai preparando a fé de Abraão, porque Deus deu a ele uma porção de fé, mas até que se cumprisse a promessa, era necessário que a fé de Abraão crescesse, era necessário que Abraão se fortalecesse na promessa de Deus. E aqui, pouco antes dele receber a promessa, em Gênesis 17, no versículo 1, aprenda, ali no Gênesis 12, Deus fez uma promessa. Gênesis capítulo 13, Deus faz que Abraão firme nessa promessa. Deus revela a Abraão para ele encontrar o pó da terra. Aqui em Gênesis 15, 5, ele vai mandar Abraão encontrar as estrelas, para que Abraão pudesse fortalecer a fé, para que Abraão pudesse compreender o tamanho do propósito que Deus tinha na vida dele. E momentos antes do propósito começar a cumprir na vida de Abraão, em Gênesis 17, no versículo 1, está dizendo aqui, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? E não se chamarás mais o teu nome Abrão. Amém? Eu li aqui Abraão, meus amados, mas está escrito Abrão, tá? Aqui é onde Deus vai mudar o nome dele. Mas sim, Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e farei-te frutificar grandissimamente. E de ti fareis nações, reis sairão de ti, estabelecereis o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por conceito perpétuo, para tecer a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Olha que promessa maravilhosa. E aqui, meus amados, Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Aqui Abraão estava com 99 anos de idade. O Senhor apareceu para ele e mudou o nome dele de Abrão para Abraão, para pai de muitas nações. Ali, toda vez que a pessoa chamava Abraão, estava dizendo pai de muitas nações. Toda vez que Abraão ouvia esse nome, ele lembrava da promessa de Deus e falava: eu vou ser um pai de muitas nações. Amém? É dessa maneira, meus amados, que Deus trabalha. Por isso eu quero ler com você. É dessa maneira que você faz a sua fé crescer. Olha como Deus foi trabalhando com Abraão. Foi mostrando para Abraão o propósito que Deus tinha na vida dele. Foi pedindo para ele contar o pó da terra, para ele contar as estrelas. Mudou o nome dele de Abrão para Abraão, para pai de muitas nações, para que Abraão, ouvindo isso descesse no coração dele. Abraão se fortalecesse na promessa de Deus, para que Abraão crescesse na fé, amém? Até o ponto de lá na frente, Abraão, Deus pedir o filho de Abraão e Abraão subir para o monte na certeza que Deus havia prometido uma grande descendência e o filho dele não seria morto. Se ele matasse o filho dele, Deus ressuscitaria o filho dele, porque quando ele vai subir ao monte, ele vai dizer ao servo, ele vai dizer ao servo, nós subiremos e voltaremos, amém? Aqui já veio
já houve todo um trabalhar de Deus para que Abraão se fortalecesse e crescesse na fé do Senhor. É dessa maneira que o Senhor vai trabalhando com você, para que você vai crescendo na fé, para que a tua fé vai aumentando cada vez mais. Você vai vendo as maravilhas do Senhor, ele vai estimulando a sua fé, para que sua fé aumenta, para que sua fé cresça, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, para que você tenha uma fé sobrenatural, uma fé que move montanhas, uma fé que move o coração de Deus. Amém? Então aqui nós aprendemos aqui, e aí eu quero ler com vocês o texto de Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então a fé ela vem pelo ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. Então quando você lê as escrituras sagradas, meus amados, você declara a palavra de Deus, você recebe aquela promessa de Deus para a sua vida, e você declara aquela promessa, você está ouvindo aquela promessa, e a fé vai aumentando, a fé vai crescendo, de acordo que você vai lendo as escrituras, você vai firmando na promessa de Deus, você vai firmando na palavra de Deus, você vai declarando a palavra de Deus na sua vida, a sua fé vai crescendo, cada vez mais, até chegar ao ponto do propósito de Deus se cumprir na sua vida. Para o propósito de Deus se cumprir na sua vida, o seu coração tem que estar cheio da palavra de Deus e a sua fé tem que estar completamente fortalecida no Senhor. Durante esses 24 anos, que Deus chamou Abraão aqui, com 75 até os 99, Deus foi preparando o coração de Abraão para que a fé dele fosse aumentando, até que Abraão depositasse 100% da confiança no Senhor, que foi o momento que Deus pediu o filho dele. Amém? E da mesma maneira, meus amados, nós vamos crescendo de glória em glória, sendo transformado de glória em glória, e a nossa fé vai aumentando, e a nossa fé vai se fortalecendo na presença do Senhor. Por isso é necessário que você leia as Escrituras. E quando você lê as Escrituras, a palavra de Deus vai entrando no seu coração, fé vai sendo gerada ao seu coração, e você começa a declarar: eu sou mais que vencedor. Você começa a declarar: eu posso tudo naquele que me fortalece. Você começa a ver as passagens da Bíblia, você começa a ver o trabalhar de Deus, e você começa a compreender o mesmo Deus que trabalhou na vida dos apóstolos, na vida daquelas pessoas das Escrituras, é o mesmo Deus que vai trabalhar na sua vida. Por isso é necessário que você leia a palavra. Quando mais você ler a Bíblia, mais fé vai ser gerada ao seu coração. Quando mais você declarar a palavra de Deus, que nós lemos em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você lê e declara a palavra, você lê e toma posse da palavra, e a fé vai vindo, vai fortalecendo, ela vai enchendo o seu coração, até, meus amados, que a fé sobrenatural invada o seu coração e você possa tomar posse da palavra de Deus. Amém? E para finalizar com vocês aqui, que os tempos já está passando, poderia trabalhar um pouco mais, mas não vamos passar de 15 minutos aqui. Eu quero ler com você uma passagem que está em Lucas, no capítulo 7, do versículo 7 até o 9. E por isso ainda me julguei digno de ter... Por isso ainda... nem ainda me julgo digno de ir ter contigo, diz, porém, uma palavra, meu criado sarará. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se e, voltando, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho encontrado tanta fé. Olha que palavra maravilhosa aqui. Jesus se agradou da fé desse homem. Aqui nós vemos Lucas 7, a partir do versículo 7. Se você começar a ler ali um pouco acima, ali você vai ver que desde o versículo 1 ali, está falando sobre o centurião, a fé do centurião. Amém? Uma fé sobrenatural. Olha para você ver a fé desse homem. Amém? Esse homem reconheceu o poder de Deus. Você vai encontrar somente duas passagens na Bíblia, a mulher cirofenícia e aqui o centurião, duas passagens na Bíblia que Jesus se maravilha com a fé, Jesus elogia a fé deles, amém? Porque foi uma fé sobrenatural. Ele chega diante de Jesus aqui no versículo, aqui em Lucas 7, aqui ele vai dizer, Lucas 7, está dizendo aqui, no versículo 7, porém diga somente uma palavra e meu criado será curado. Amém? Olha que algo maravilhoso. Ele compreendeu, Jesus não precisava tocar no seu criado, Jesus não precisava ir na casa dele, nada. Jesus, ele compreendeu que Jesus ele era tão poderoso que só bastasse sair uma palavra da boca de Jesus e ele seria curado. Essa é uma fé sobrenatural. É quando
você vai chegar diante de Deus e vai dizer, Senhor, somente uma palavra sua, e você vai firmar na palavra de Deus, e você vai estar satisfeito com a palavra de Deus, e você vai acreditar que uma vez que você leu na Bíblia a promessa de Deus, você já recebeu ela pela fé, e você declara que a sua vitória já chegou, e você começa a viver como um vencedor. E quando você compreende que só basta uma palavra, e quando você ler na Bíblia, você vê essa palavra que basta. Jesus diz que pelas suas pisaduras você foi curado. Jesus diz que você é mais do que vencedor. Jesus diz que você pode tudo nele, é ele que te fortalece. Amém? Então, quando você firma nessa palavra, aí você já ouviu a palavra de Deus, Jesus vai maravilhar da sua fé, amém? Porque é o momento que você cresce na fé, você compreende que a palavra de Deus já foi liberada, você firma na palavra dele, toma posse da palavra dele e recebe a sua bênção. É dessa maneira que Deus quer que você cresça na fé, amém? Lendo a palavra, deixando ela entrar no seu coração e declarando a palavra de Deus. Dessa maneira, Deus trabalhou com Abraão, para que cumprisse o propósito de Deus na vida de Abraão. E da mesma maneira, Deus trabalha na minha e na sua vida, para que a nossa fé ela vai crescendo, 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 até o ponto de nós olharmos para a palavra de Deus, compreender que ela já foi liberada. Aqui o centurião diz somente uma palavra, e aí você vai tomar posse da palavra de Deus, você vai dizer, Senhor, o Senhor já disse na tua palavra, eu recebo, e assim você terá uma fé grande como a fé do centurião. Amém? Essa é a fé que Deus deseja para todos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.